Obter o valor de cada uma das raízes reais abaixo. Primeiro, raiz quadrada de 0,01. Parece complicado, né? Mas olha só, quando aparecer um número decimal desse tipo aí dentro da raiz, é interessante transformar ele em uma fração. Quem é o 0,01 na matemática? Então entenda, amiguinho, olha só. 0,01 pode ser entendido assim, ó. Eu vou duas casas para a direita, daí ele vira o número 1, né? Então é 1 dividido por 100. Lá da aula de potenciação a gente viu isso também, né? Ó, 0,01, duas casas para a direita, dividido por 100. Bom, então a raiz de 0,01 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 dividido por 100. Né? Que eu posso separar em duas raízes. A raiz de 1 em cima, dividido pela raiz de 100 embaixo. Raiz de 1 é 1, raiz quadrada de 100 é 10. Então o resultado da primeira, olha só, 1/10. Ok? A segunda, 0,25. Então, vou ter que fazer isso também com 0,25, né? O que é 0,25? Duas casas para a direita, daí ele vira 25, né? Se eu vou duas casas para a direita, eu divido por 100. Então é 25 dividido por 100. Se eu simplificar em cima e embaixo por 25, nem precisaria fazer isso, né? Até daria de resolver dessa forma aqui, mas fica melhor assim. Dividir por 25 em cima e embaixo, 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 é 4. Então, 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Fica melhor trabalhar dessa forma. Então, a raiz de 0,25 é a raiz quadrada de 1 sobre 4. Que pode ser entendida como sendo a raiz de 1 dividido pela raiz de 4. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o resultado para essa aí é o valor 1/2. Podemos marcar ali no gabarito, né? Aí, ó. Segunda resposta, 1/2. Raiz cúbica de 0,125. Vamos lá, então. O que é 0,125? 0,125 é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3 casas para a direita, né? Então é 125 dividido por 1000. Se eu vou 3 casas para a direita, eu divido por 1000. E aí eu posso dividir em cima e embaixo, eu posso ir simplificando por 5, se eu quiser, tá? Divide por 5, depois divide por 5 de novo. Assim, e se você perceber, já dá para dividir direto por 125. Tanto em cima quanto embaixo. Como eu falei, ir simplificando por 5 também dá certo. 125 dividido por 125 dá 1. 1000 dividido por 125, pode fazer a conta, dá 8. 1/8. Então 0,125 é a mesma coisa que 1/8. Então a raiz cúbica de 1/8, né? Aí, ó. Que vira o quê? A raiz cúbica de 1 dividido pela raiz cúbica de 8. Quanto que é a raiz cúbica de 1? Que número que ele vezes ele dá 1? O próprio 1, né? Quanto que é a raiz cúbica de 8? Que número que ele vezes ele dá 8? O 2, né? Então tá aí, amiguinho, ó. Resposta da alternativa C, 1/2. Alternativa D é menos a raiz cúbica de 64. Essa é um pouco mais tranquila porque não tem o decimal junto, né? A raiz cúbica de 64 é um número que ele vezes ele dá o 64. Que é o caso do 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Agora tem esse menos aqui fora, né? Como é que fica então? Esse menos aqui fora é como se fosse o menos 1 que multiplica o resultado que está ali dentro. Então, menos 1 vezes a raiz cúbica de 64, certo? É isso, né? Que é quanto? 4. Então vai ficar o quê? Menos 1 que multiplica o 4. Você sabe que um negativo multiplicado por um positivo dá negativo. Então o resultado da D é menos 4. E daí? Menos a raiz cúbica de menos 27. Vamos ver agora então, amiguinho. Esse menos aqui fora, né? É como se fosse o menos 1 multiplicando o carinha da raiz. Tá, a raiz cúbica de menos 27, olha só. Eu preciso de um número que ele vezes ele dê menos 27. Aqui embaixo, amiguinho, ó. Quanto que dá? Menos 3 multiplicado por menos 3 multiplicado por menos 3. Pensa um pouquinho. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Multiplicado por menos 3, né? Mais 9 vezes menos 3 dá quanto?
dá menos 27. Então eu sei que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá o menos 27. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Cuida, tem esse menos 1 aqui na frente. Então vai ficar o quê? Menos 1 que multiplica menos 3, né? Menos vezes menos, mais, né? Resultado final, 3 positivo.